Olá a todos, chamo-me Gorete Barros e sou professora especializada no domínio da visão. Hoje venho partilhar convosco uma das atividades que adaptei especialmente para crianças com deficiência visual jogarem com os seus pares ou família. O jogo que aqui tenho é um loto para exploração sensorial, onde o objetivo é associar a textura ao seu respectivo par. No final do vídeo partilharei com os materiais que utilizei na construção do jogo, assim como algumas sugestões de materiais que podem utilizar. Vou passar a explicar como é que funciona o jogo. Em primeiro, distribuímos por cada jogador um cartão com as 6 texturas. Cada jogador terá então um cartão com as 6 texturas. Depois pedimos a cada jogador para que sinta muito bem essas mesmas texturas. Depois podemos começar pelo jogador mais novo da mesa, pedir para que retire das texturas todas existentes, colocarmos as texturas todas existentes no centro da mesa e pedirmos ao jogador mais novo para que comece por retirar uma textura. Vou exemplificar neste caso com a esponja. Pedir, o jogador retiraria então a esponja, identificaria como tal, que é mole, é uma esponja, e depois verificaria se no seu cartão tem a esponja. Neste caso, aqui existe a esponja. Então pedimos para que feche com uma tampa. Após verificar se tem ou não a textura, esse mesmo jogador passa a textura para outros jogadores poderem verificar se também tem ou não a textura. Neste caso, se eu fosse esta jogadora, eu também teria e também fecharia com uma tampa esta textura que verifiquei que tinha. O jogo termina quando um jogador completa o seu cartão com as 6 tampas. Neste caso, quando todas elas estivessem fechadas, o jogo terminaria. Aqui, entretanto, para além das texturas, também poderemos fazer com relevos, números, figuras geométricas, letras e muitas mais coisas. Eu deixo-vos aqui alguns exemplos. Então, com este jogo podemos desenvolver algumas competências de uma forma lúdica. Uma delas é a célula Braille. Se repararmos, está disposta, estes buracos estão dispostos da mesma forma que estão os pontos numa célula Braille. E podemos aqui começar por introduzir à criança que este é o ponto 1, este é o buraco 2, este é o buraco 3, 4, 5, 6. E sempre que a criança encontrar, vamos dar um exemplo, encontrou esta textura e vai fechar esta textura, nós podemos aproveitar aqui para brincar também um bocadinho e trabalhar este conceito da célula Braille. Então, fechaste este buraco com a tampa. Então, que buraco é este? Que número é que corresponde? E aqui, ela, numa idade ainda muito precoce, estamos a falar em 4, 5, 6 anos, ela poder-nos identificar que este é o número 1. Se fechar, este é o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o 6. E, através deste jogo, também podemos trabalhar, então, a célula Braille. Então, além disso, também podemos trabalhar aqui a aquisição de conceitos novos, como se eu colocar diferentes texturas, aqui posso trabalhar e explicar que isto é macio e tentarmos sempre relacionar isto é macio como a mantinha, ou isto é macio como o pelo de um gato. Isto aqui é áspero como, tenta-te lembrar, exemplificar, é áspero como o esfregão da louça. Isto aqui é rugoso, isto aqui tem umas ondinhas. Tem umas ondinhas como o quê? Tentar levar a criança a relacionar, a associar as texturas que encontra aqui com objetos do seu dia-a-dia. E por aqui fora, isto como um tapete,
A esponja é mole, e isto parece o quê? Parece a esponja, parece o colchão, parece a esponja de lavar a louça. Tentarmos relacionar sempre com coisas do dia a dia da criança. Mas também temos aqui, podemos trabalhar mais uma competência, a motricidade fina, o rodar da tampa, abrir, fechar. Ao nível da matemática, também podemos utilizar isto para brincar de uma certa forma com as somas e com as subtrações. Como? Então, a criança começar sempre a perceber que são 6 buracos. Se aos 6 buracos eu fechar um, com quantos vou ficar abertos? Se são 6 buracos e eu tenho 4 abertos, quantos é que estão fechados? Dá para trabalhar de várias formas e sempre a brincar estes conceitos e também a soma e a subtração. Mais coisas que podemos trabalhar com este jogo. Acima de tudo, estamos a explorar, mas de uma forma divertida. E estamos a estimular a conversação entre a criança e a família, que com crianças com deficiência ainda se tornam escassos os recursos e os materiais para que consigamos potencializar esta conversação entre uma criança. Então, o jogo, acima de tudo, serve para estimular a conversação da criança com a família. Então, vou passar então a explicar que materiais é que utilizei e partilhar também algumas sugestões que podem utilizar. Então, eu utilizei uma placa MDF e a parte superior das embalagens de leite. Vou passar aqui a fazer publicidade, mas as embalagens de leite que têm estas tampas são as da Matinal ou da Mimosa. E recortei por aqui, como podem ver, e colei com cola quente. Mas também podem colar com cola UHU, que para mim também é muito resistente. Depois, para substituírem a placa MDF, o que eu sugiro, ou caixas de cartão que possam ter em casa e possam reaproveitar o cartão, porque acaba por ser duro, ou caixas de cereais, ou então até caixas de sumo ou de leites, destas embalagens da Tetra Pak. Precisam também de uma tesoura, cola, aconselho sempre cola UHU, e cola quente. Cola quente para colar as tampas ou esta base que depois a tampa assenta, ou também para colar a própria textura. As texturas, o que eu sugiro sempre é que tentem encontrar texturas que ofereçam diferentes temperaturas e densidades. Por exemplo, a esponja mole ocupa muito volume, a lã que é fofa, podem também conseguir arranjar ou fios de lã, um tecido que seja muito macio, um que seja felpudo, às vezes em restos de roupas velhas, que possam eventualmente arranjar um pelo artificial ou dentro de um casaco velho, que já não dê para reaproveitar. Tentarem ir retirando esses tecidos, esses bocadinhos de tecidos, para depois poderem fazer materiais mais sensoriais. Uma lixa e aqui um relvado sintético. O que é que eu sugiro? Desde luvas de látex, retirarem a borracha, um bocado de uma luva e colarem, restos de tecidos, pedrinhas, arroz, feijão, um esfregão de lavar a louça que possam reaproveitar a esponja e até mesmo o esfregão também para outra textura. Bom, existem inúmeras coisas que podem olhar à volta na vossa casa que com certeza conseguem reaproveitar e reutilizar para fazerem o loto sensorial. No loto de relevos, utilizei a cola quente
para fazer uma pistola pequena e varetas pequenas, neste caso coloridas, pronto, mas também podem ser transparentes, porque o que interessa aqui é a criança sentir o relevo e os diferentes relevos. Utilizei então aqui um pedaço de madeira e então a cola quente. Aqui no loto dos números também utilizei a cola quente. Utilizei pedaços de madeira que me tinham dado, mas também sugiro que utilizem, por vezes, se assim entenderem, jogos que os meninos já não utilizem, ou as crianças já não utilizem, jogos que até estão incompletos ou que já faltem peças e estejam algumas peças estragadas. Reaproveitem essas peças e reciclem, reutilizem, para poderem construir novos materiais para os vossos filhos. E pronto, de materiais é tudo o que utilizei e são estas algumas sugestões que partilho com vocês. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem em baixo nos comentários e se quiserem receber mais vídeos e notificações, subscrevam o canal e ativem o sino. Espero que vos tenha ajudado e que se divirtam.